Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O Café Missioneiro de hoje com uma concorrência praticamente desleal. Até aqui no estúdio, os caras estão assistindo ao jogo da Alemanha com Portugal. Está 1-0, um pênalti e tal, mas o Café Missioneiro cumpre com seu dever cívico de estar no ar às 13h16. Comigo, Walter Portaletti, e a gente, embora tenhamos esta concorrência desleal, como eu disse, Walter, nós temos um assunto muito importante hoje que se refere, que é uma notícia, na verdade, que a gente vai postar hoje à tarde ainda aí no nosso site, em relação a uma questão envolvendo a instalação e a troca de endereço de telefones da Oi aí, que o Walter nos traz essas informações. Então, muito boa tarde. Entre outras coisas, a gente também vai falar de Copa do Mundo, né, Walter? Com certeza, Fábio. Boa tarde aos amigos que estão nos ouvindo e assistindo. E lembrando que uma pesquisa feita pela nossa co-irmã Rádio Gaúcha, né, o Pedro Ernesto, fizeram uma pesquisa de que 60% não estavam nem aí para a Copa. Então, vou para o lado contrário. Daqui a pouco nós estamos com 60% da audiência. Ó, que beleza. Não, e quem está nos... a gente tem... Eu fico sempre muito contente que as pessoas me encontram por aí e falam, pá, esse horário aí, entre 13 e 14, eu sempre ouço o Café Missioneiro, aquela tradição do rádio, de quem está no trânsito. Então, esses não estão assistindo efetivamente a partida. Tradição, né? E tradição tu marca, tu faz raiz, né? E aquilo que fica é porque tem raiz. O que não tem fica sob a terra, o vento leva, né? E é uma tradição nova, vamos dizer, para mim, pelo menos 2 anos aí, né, Walter? Mas é um horário legal. E tem outra história, o AM não pega no carro, tem isso também, As pessoas comentam, Fábio, né, que nesse horário estão se deslocando para o serviço, estão ouvindo algo diferente, né? Estão no embalo do cafezinho. Então, na verdade, apesar da concorrência da Copa do Mundo, nós temos aí nossos ouvintes. Um abraço a todos. Pois, Walter, eu até estava perguntando aqui para o pessoal se eu deveria dizer uma palavra, mas assim, os tempos são outros e eu não curto muito a história do politicamente correto. Pois eu aprendi a dizer fiada puta, Walter, no Estádio do Tamoio. Estádio do Tamoio, para quem não sabe, ficava na Zona Norte lá, e era um ambiente assim que os meninos dos anos 70 acabavam voltando para casa de boca suja, porque todos os palavrões que eu aprendi lá naquele estádio. E, enfim, né? E ontem eu pensava sobre isso. Claro que a nossa presidente merece todo o respeito, não há sombra de dúvida, ela é uma avó, ela é uma senhora, ela é a nossa autoridade máxima e tal. Porém, estádio de futebol, Walter, porque agora existe uma frescura, né? De chamar de arena e toda essa história que rola por aí. Arena para mim era outra coisa também, tem essa, né? Mas sobre essa análise, Walter, nós então nos acostumamos que um estádio de futebol era um ambiente, sempre foi um ambiente pesado. Tanto é que nem os juízes mais dão bola pelas homenagens que as mães dos juízes recebem historicamente e tal. Então, sobre essa leitura, o que aconteceu efetivamente com a presidente? Claro que, agora, analisando de uma forma menos lúdica, eu diria, o que aconteceu foi uma falta de respeito. Mas no estádio de futebol, a vida inteira se agiu dessa forma, Walter. Tem razão, Fábio. Eu me lembro de um trabalho que eu li há um tempo atrás, eu não me recordo o nome do trabalho, mas um trabalho de cunho sociológico, né? Que ele abordava a questão dos estádios. Né? Aquele cenário da liberdade de expressão, desde que, claro, não com conteúdo racista, preconceituoso e tal, mas sempre houve essa liberdade de expressão, onde você mesmo dizia, aprendeu uma palavra chula dentro do estádio. Ali
parece que há um campo de liberdade. E o estádio de futebol traz isso em si. No Brasil, pelo menos, eu me recordo desde piá, quando eu ia também a estádio de futebol, tu ouvia todos os palavrões possíveis. E daí voltava para casa e levava, no mínimo, um laço do pai ou da mãe, porque chegava desse jeito, né? Saía do portão do estádio para fora, tu deveria esquecer aqueles palavrões lá dentro. Exatamente. Né? Sempre teve isso no imaginário, na questão sociológica, no Brasil, na formação. Né? Agora nós estamos em conflito, porque tivemos a oportunidade de manifestação dentro de um estádio. É evidente que nós não concordamos com as palavras chulas e tal, mas também há que se ter a noção do que um estádio de futebol, como eu dizia antes, representa nessa questão sociológica de formação. Tu não muda isso da noite para o dia. Né? E, infelizmente, há essa confusão, né, no debate ideológico partidário, né, dizendo falta de educação, falta de respeito, e a sociedade em si que encontra dentro do estádio aquele espaço que sempre encontrou para se manifestar, seja contra o juiz ou seja contra quem for. O ano passado tivemos algo semelhante na Copa das Confederações, não com a gravidade da palavra chula, né, mas tivemos aquela manifestação no estádio de futebol. Não foi a primeira manifestação. Já é a segunda em estádio de futebol. Sim. Só que agora houve o agravante do palavrão. Mas também não se consegue simplesmente girar uma chave ou um interruptor e que imediatamente as pessoas todas serão bem educadas. Né? E o pior de tudo é querer jogar isso na conta de quem estava lá, né? Eu até li um comentário na rede social de quem estava lá não podia porque eram ricos, bem alimentados, tinham estudo e eram brancos. Sim. Certo? Quer dizer então que se você for pobre, mal alimentado e de cor, tu pode dizer palavrão à vontade? Essa é uma leitura simplória, né? Exato. A discussão de hoje pela manhã... Está caindo por simplório. Essa discussão está caindo para o lado do simplório, e isso é ruim. Nós precisamos ver essa abordagem sociológica também. É questão de estádio, é de povo, é de ambiente. Natural. E no final de semana se espalharam imagens dos japoneses utilizando sacos de lixo para limpar. É um belo exemplo, não há dúvida, porém fica também um certo ranço, assim, né, de mostrar que a cultura deles é melhor que a nossa e todo esse blá blá blá, né, Walter? Eu não diria, melhor, nós fazemos esse comparativo, são milenares. Os orientais são milenares nessa questão de respeito à própria natureza, de conceitos, valores, tradição, né, que a gente tenta demarcar isso, delimitar um espaço único para a tradição no Brasil aqui, e muitas vezes de forma crítica, enquanto nós temos eles com uma cultura milenar. Precisamos, e eu acho que aí entra a questão positiva de um evento mundial reunindo várias culturas, absorver, aprender, olhar, né, sem perder a sua identidade também, né? Claro. E eu diria, podem me jogar para os leões, mas eu me considero assim, eu considero a Argentina, de uma certa forma, a minha segunda pátria, vamos dizer. Eu tenho uma admiração pela questão da cultura do argentino, enfim, e ninguém tem nada com isso também, né, Walter? Mas os castelhanos estão aprontando no Rio de Janeiro. Eu faço coro contigo, né, nessa questão da admiração. Bom, o teu time, a tua torcida, o teu time chama-se Alma Castelhana. Exato. Né? Nossos maiores ídolos de Grêmio e Inter vieram do Prata. Exatamente. Nós temos uma história de centenas de anos inicial, com os espanhóis, jesuítas, 7 pueblos, das missões. Sim. Nós entramos no mapa do Brasil 300 anos depois do, entre aspas, descobrimento. Eu me sinto muito mal quando vejo alguém do centro do país falando mal da Argentina. Não sei se os teus avós, bisavós residiam aqui na região, tá? Mas quem residia na região era muito mais fácil você fazer negócios do lado do Rio Uruguai do que a Porto Alegre, pela distância. Sim. Você sintonizava as rádios de Buenos Aires do que as rádios brasileiras. Você ouvia mais um tango e uma milonga
do que música brasileira. Então nós temos toda essa história cultural, nós temos essa... Por isso que nós somos considerados aqueles primos diferenciados, primos distantes, né? E nós somos vistos dessa forma e não tem como negar isso. Negar isso é negar a própria história, e a história não se nega. Claro. É e pronto. Né? E quando você diz que admira essa questão da raça deles, conta-se até uma piada que na década de 60, quando o Botafogo foi campeão do mundo jogando em Buenos Aires, a torcida do Botafogo saiu pelas ruas de Buenos Aires gritando Botafogo, Botafogo, Botafogo. Né? Eram uns 1.000 torcedores. Quando viu, tinha uns 10 mil argentinos dizendo Botafogo em Palácio do Governo. Foram atrás. Foram atrás, né? Falou em Botafogo. Então... Mas, e é interessante a forma com que eles vieram para a Copa do Mundo, né? Aquela coisa como ocorreu nos anos 80, uma invasão a Florianópolis ali, né, que os argentinos vieram de Mala, Cuia e agora o que vem do Rio de Janeiro. Hoje pela manhã eu falava com um morador no Rio sobre isso, que é impressionante, né, que os cariocas no fim estão adorando a presença dos argentinos. Essa é outra questão, né? Positivo. Que é muito positivo, porque eles não tinham, eles na verdade não conheciam esse estilo castelhano de fazer festa, vamos dizer assim, né? Eles simplesmente tomaram conta dos principais pontos do Rio de Janeiro e estão lá tudo meio acampado, como se diria, né, Walter? Nesse aspecto da alegria, nesse aspecto também da filosofia do argentino de ser crítico, né? É muito crítico. Na questão cultural também, quem já teve a oportunidade de ir a Buenos Aires percebe que os cafés de Buenos Aires, onde você não encontra uma TV ligada, um rádio em alto volume, você encontra senhores lendo jornais, livros, concentrados numa boa leitura, todo aquele aspecto que dizem que é o lado europeu da América do Sul, né? Ainda sobre essa questão, os ouvintes aí sabem, eu já me referi a isso, eu pego um satélite argentino em casa, o AMC6, é um satélite que tem cerca de 50 canais argentinos, e eles utilizam também ele como linha de serviço, como um satélite que os feeds, que eles chamam, que são as transmissões temporárias. Então, imagina isso ontem, na hora do jogo, quantas transmissões temporárias estavam lá. É aquela câmera parada mostrando uma rua onde a turma está reunida, um café e tal. Então, muito divertido zapear por esses canais durante essa transmissão, né? Eles lá, preocupados no começo, depois aquela festa no final. Mas o que chama a atenção, existe uma grande diferença na questão da transmissão esportiva na Argentina. Não existe competição entre os canais. O governo compra os direitos das competições e exibe para quem quiser. Qualquer canal pode pegar esse sinal e retransmitir. Só tem que obrigatoriamente transmitir os espaços publicitários do governo argentino. Sim. E aí que entra a curiosidade, eu até pretendo gravar isso para a gente colocar no nosso site, um intervalo deste 4, 5 minutos, o que os argentinos efetivamente estão mostrando durante a Copa. É absolutamente curioso. Campanhas publicitárias do governo misturado com a bola, logicamente, como aqui o Brasil até só existe uma propaganda que está no ar nisso. Lá existem diversas em diversos segmentos. E a idolatria ao Messi chega a ser algo absurdo, Walter. Inclusive propagandas do governo puxando para o sentimental e colocando a imagem do Messi. Do Maradona também. Isso é uma leitura, assim, por exemplo, uma análise, se entregar isso para os professores de publicidade, é um prato cheíssimo. Assim, mas eu vejo que no argentino, o gaúcho como um todo, lá é um ser nacional, né? O argentino ele tem essa questão dos seus ídolos nacionais, da preservação da memória. Tem a Evita, por exemplo, quem conhece a história da Evita, Museu da Evita. Carlos Gardel. Claro. Então, o argentino... Mesmo tendo dúvidas sobre a nacionalidade. Mesmo tendo dúvidas, abraçaram o Gardel, abraçaram o tango e transformaram isso, né? Então, tu quer ser mal visto na Argentina e falar mal do Gardel. Fala mal do Maradona para te ver. Né? Então, eles conseguem levar essa questão da memória, dos seus ídolos e tal, e transformar isso num sentimento patriótico.
Tá? Mesmo com todos os defeitos que a gente sabe que as pessoas possam ter, Claro. tá? Mas consegue passar por cima disso e transformar isso numa bandeira. Uma bandeira efetiva de afago, de carinho, né? E principalmente de respeito às tradições do país. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo e em seguida o nosso papo é sobre a demora na instalação de telefones e internet em Santo Ângelo, na região. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Que beleza para quem nos assistia e nos assiste na Novos Horizontes TV, este nosso intervalo. Eu não vou contar para quem nos ouve no FM para que os outros acessem. Mas Walter Portalete, o que tu achou? Brilhante, né? É muito algo legal. Totalmente novo, diferente e com qualidade. É. É uma forma diferente de ver a tua cidade, né, Fábio? A sua cidade como você nunca viu, esta é a Novos Horizontes TV. Acessem e desfrutem. É seguramente um dos intervalos mais legais que existem, né, Walter? Porque nós Só que não todos dá para temos- contar, né? Nós todos temos essa de gostar do seu local, né? E ver ele de forma diferente é muito interessante. Então acessem Novos Horizontes. A gente vai ter mais um bloco em seguida e vocês poderão assistir ao nosso intervalo. Pois quantas vezes as pessoas já devem ter ouvido isso aqui em Santo Ângelo? Eu adquiri um Oi Velox e não há previsão de instalação. Isto é aquela coisa, a gente liga lá para o número aquele, né, Walter? Saque. E ouve o seguinte: não temos previsão, senhor. O Walter nos traz aqui os números atualizados dessa questão que está beirando o absurdo. São pacotes que estão sendo adquiridos, continuam sendo comercializados, pessoas e empresas que dependem da utilização da internet para os seus serviços. Imagine uma empresa que troca de endereço e precisa manter a máquina funcionando. Temos um exemplo muito próximo aqui, que se levou 2 ou quase 3 semanas para que as linhas, o serviço fosse normalizado. Walter, nos descreva o que está acontecendo nesse sentido e quais são os números. Fábio, a questão de comunicação é questão de serviço essencial. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, o serviço de comunicação é essencial. O artigo 22 do Código diz que o governo, por si, ou suas concessionárias ou permissionárias, prestará um serviço essencial, público, né, de forma eficiente e contínua. Então, estamos claros quanto a essa questão de eficiência. A companhia que gera essa questão de comunicação fixa aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santo Ângelo, pelo menos, ela está terceirizando alguns serviços de instalação, de reparo, de mudança de endereço. Tem uma empresa que é terceirizada por essa concessionária, que é a concessionária Oi. A terceirizada encontra-se em greve, né? Aí nós vamos discutir o mérito, a questão da greve, a questão trabalhista, a questão dos direitos dos trabalhadores, consagrado. O problema é que a Oi tem que solucionar de uma forma ou outra a questão dos seus consumidores, seus clientes. E nós ficamos sabendo na última quinta-feira de que temos em Santo Ângelo, veja bem, 136 casos de reparos que estão parados. Que barbaridade. Então, se o cidadão aí está com problema de linha, de internet, precisando de reparo, não tem serviço. 114 pedidos de instalações novas. Isso que tu falaste, Velox. E como nós temos aqui o predomínio absoluto da Oi na questão da DSL, você precisa contratar uma linha fixa e aí sim o ADSL. E 36 casos de mudança de endereço. Nestes reparos, nós temos tanto pessoas físicas como jurídicas, empresas que necessitam, que trabalham, que dependem exclusivamente da questão de internet, estão com
com problemas... Serviços comprometidos. Comprometidos, totalmente comprometidos, né? E aí já vem uma outra seara de lucros cessantes, mas outra questão. Agora, daqui um pouco tem uma reunião com a promotoria para discutir essa questão. Pretendemos realizar uma audiência ainda essa semana para ver essa questão toda com a Oi, com a RM, que é a empresa terceirizada, para, se a situação persistir, né, não vamos descartar, Fábio, uma ação pedindo a suspensão das vendas da Oi em Santo Ângelo. Tá? Eu acho que seria o mais viável a Oi suspender as vendas. Enquanto não normalizar. Exato. Se nós temos 114 instalações novas, tu imaginas quando será instalada? E outra, essa empresa, a RM, ela realiza trabalhos na região, não somente em Santo Ângelo. Essa empresa é uma empresa de Santiago, né? De Santiago eu não sei bem a origem dela, Fábio. Mas sei que eles realizam trabalhos desde Santo Antônio das Missões, São Luís, Roque Gonzales, Porto Xavier, Guarani, Cerro Largo e aí vai. Então tu imaginas, eu falei números de Santo Ângelo, sem contar os números da região. Outra questão, isso é uma questão extremamente preocupante, né? E que tem afetado aí o cotidiano das pessoas e das empresas, né? Como eu disse, a gente esteve muito próximo aí de um caso e é muito complicado isso. Bastante. É muito Até complicado. porque tu tem uma perspectiva. Tu tem a questão da pessoa física. Alunos, né, que transferem residência, necessitam do acesso à internet, da serviço da DSL, estão privados no momento que precisam concluir um TCC, fazer uma pesquisa. Causa todo um transtorno e que vai de forma contrária ao artigo 22, que fala em eficiência. Walter, eu tenho outro exemplo para te dar aqui, e que quem adquiriu um serviço de internet certamente já deve ter passado por isso, que é verdadeiramente um absurdo, e eu gostaria de que tu nos indicasse o que poderia ser feito. A operadora, ela fornece o telefone de quem contrata o serviço. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Sim, eu sei. Fornece o telefone de quem contrata o serviço para que provedores, vendedores de antivírus e mais o que você imaginar, oferecendo serviços que a gente não precisa, só que confundindo a pessoa que atende o telefone, que está naquela expectativa de receber por um produto que contratou. Então aí tem uma maldade do marketing muito clara, assim, né? Quem tem um pouco de discernimento sente-se absolutamente invadido por esse tipo de serviço. Totalmente. Então, oferecem aquele monte de porcaria que o cara não precisa, efetivamente, Walter, né? Se for pensar, tu não precisa de nada daquilo, porque tu já estás contratando um serviço que vem o modem, vem o provedor gratuito, tudo isso não precisa de nada disso. Só que eles confundem, porque já que a pessoa está comprando, ela não conhece, aquilo é uma novidade para ela, né? O que fazer num caso desse? Tu deve ter esse exemplo aí. Eu vi uma idosa ter o seu cotidiano invadido durante dias por essas empresas que eu particularmente considero sem escrúpulos. São vários fatores, Fábio. O principal deles, independente de CDC, é a questão dos dados pessoais. Os teus dados, né, não podem ser repassados a terceiros, certo? Mas eles efetivamente são uma prova que são, né? Prática criminosa, tá? Prática, além de abusiva, prática infrativa, prática criminosa. Estender a outros os teus dados pessoais, telefones para contato, CPF, todos os dados pessoais. Nós temos aqui em Santo Ângelo, e assim como as demais regiões do estado e do Brasil, os PROCONs têm recebido inúmeras queixas a respeito. Duas situações. Participei como conselheiro da Oi, no Conselho de Usuários, representando os PROCONs. Conselho do Usuário que é imposto pela Anatel, durante 2 anos. E levamos para dentro do Conselho essas questões, né, dos dados, de que forma a Oi disponibilizava. A Oi nos diz que não disponibiliza.
é uma falha do sistema. Estavam investigando. Poderia ser até uma falha pessoal, questão de um funcionário que estava liberando. Há 2 anos, nós já levantávamos essa questão. Essa questão também aconteceu conosco. Pessoalmente, comigo, aconteceu quando eu contratei um serviço da Oi e 2 dias depois recebi uma ligação de alguém afirmando ser da Oi e com meus dados pessoais, ligando para um telefone de contato que eu tinha deixado, ali no telefone pessoal, telefone de contato, e repassando todos os meus dados e dizendo que precisava completar alguns dados a mais, certo? Para efetivamente realizarem a instalação do sistema ADSL na minha casa. Quando nós argumentamos se era da Oi, a pessoa respondeu que sim. E solicitou o número de conta bancária, o cartão de crédito, para descontar R$19,90. Ali eu percebi que não era realmente da Oi. E faço esse alerta, mais uma vez, temos feito diversas vezes, que não forneça os seus dados pessoais, né, via telefone, porque você não sabe efetivamente quem está do outro lado da linha, Fábio. Claro. Muitas vezes você está fornecendo seus dados nessas situações para terceiros que de forma criminosa, de forma abusiva, infrativa, ligam. Mas a Oi é responsável, sim, por essa situação. E nós já temos até ações na Justiça discutindo isso e condenando, porque volto a frisar o artigo 22, né? É uma concessionária que tem que prestar um serviço eficiente. E quando você contrata um serviço, assina um contrato, fornece seus dados, e a empresa, de forma negligente, libera esses dados para outras empresas, certo? Lucrarem em cima disso, de forma vil, a empresa é responsável totalmente. E terceiro ponto, Fábio, nós já temos CAC, com o Ministério Público Estadual, com a Oi, já temos TAC feito pelo PROCON estadual, pelo Ministério Público Federal, que aborda essa questão. E até agora não houve nenhuma solução. A Anatel, que poderia resolver a situação de forma muito mais rápida e precisa, né, há tempos vem negligenciando essa questão também, fechando os olhos para essa situação. E a Anatel sabe que isso está ocorrendo, mas até agora nós não vimos de forma efetiva uma ação da Anatel a respeito dessa venda, né, ou desse repasse de dados pessoais dos consumidores para empresas terceirizadas. Vamos a mais um breve intervalo e confira o belo intervalo na Novos Horizontes TV. No FM, a mensagem de nossos patrocinadores. Já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Portugal sofre na mão do time mais baiano da Copa, o time da Alemanha. Nós, no programa de hoje, recebemos Walter Portaletti, que nos trouxe algumas informações quentes aí em relação envolvendo a instalação de telefones. Pois no intervalo o Walter me mostrava uma mensagem via celular de uma empresa de eletrônicos oferecendo empréstimos. E é uma beleza, né? O diretor do PROCON recebendo uma mensagem dessas assim, e isso é uma coisa irregular. E os caras, que loucura, né? Porque o cara não tem ideia para quem que ele mandou a mensagem. Logicamente que isso é uma máquina que fez. Com certeza. Né? Mas divertido, né? Ver no telefone pessoal do diretor do PROCON uma mensagem oferecendo empréstimo e todo aquele blá blá blá. Facilitado, sem consulta, Serasa, SPC. Mas aí a questão também, Fábio, que eu me reporto nesse momento, a crítica que eu sempre faço ao crescimento do Brasil e à prostituição do crédito no Brasil. Infelizmente, nós temos um crédito dado a lo largo, como se diz no linguajar Galdério, a lo largo, sem critérios. Tá? E todo o crédito que você pega é dívida. Crédito é dívida e você tem que pagar. De uma forma ou outra você vai comprometer a tua renda no momento ali e você vai ter que retornar a isso. Então, aquele crédito facilitado, amigos, eu sempre digo, não existe Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? São fantasias. Não existe oferta ou liquidação
promoção, sempre tem algo a mais por trás. Pesquise, pense, analise, nada substitui, Fábio, o critério da pesquisa, da análise, né, da consciência no momento. Né? Pode ser bom o crédito? Pode ser bom, mas você tem que ter a noção de que aquilo precisará ser pago. E hoje tu vê, agora eu te mostrei, né, o celular, né, empresa de eletroeletrônicos fornecendo crédito, não é questão de crediário, crédito, é financeiro mesmo, é cash, dinheiro. Então nós vulgarizamos um pouco essa situação. Mas isso é bom para a economia. O cidadão vai lá e pega R$1.000 e compra um produto, ou paga uma outra conta, mas vai ficar com R$1.000 a serem pagos. Em algum momento ele vai ter que pagar. Hoje, Fábio, a questão dentro do judiciário, a grande preocupação chama-se superendividamento. Nós estamos no nível crítico de superendividamento da classe média brasileira. Graças a essa facilitação do crédito, crédito desmedido, né, sem controle, nós não fomos educados para isso. Nós não tivemos a educação de consumo, Fábio. Eu não me lembro da escola e tal. Nós aprendemos a consumir com nossos pais, indo no mercado, fazendo compras e tal. No momento que o Brasil, no meu caso, no Brasil entrava definitivamente para a sociedade de consumo, que foi na década de 80, 82, por aí, que fechava aquele ciclo, né, do Médici, começou com o Médici ali. Começou com Getúlio, né, com a parte da industrialização dos bens de consumo, geladeira, fogão, né, depois veio dos carros, as multinacionais chegando na década de 60, início de 70 ali, o crescimento econômico, aquele do Médici e tal, e o crédito chegando ali com o Delfim Neto, que era parte de 1980, 82, nós entramos definitivamente na sociedade de consumo. Ali nos aportamos. Mas passamos um lapso de tempo naquela sociedade de consumo controlada. Você ia buscar um crédito no banco, analisavam a sua situação, até onde podia, né, se endividar e tal. De uns tempos para cá, isso não é mais feito. Hoje tu passa pela rua, tu vê financeiros oferecendo crédito sem consulta SPC e Serasa e tal, e tu vai pagando 14%, 16% ao mês, algumas taxas, aí vem os abusos, vem as infrações e vem o PROCON enxugando o gelo. Tá? E o Banco Central muitas vezes fazendo de conta que não vê. Eu quero chamar a atenção, eu não vou dizer o nome da empresa, mas algo interessante que a mesma empresa fez nas últimas 48 horas aí, bons exemplos, Walter. A gente sempre procura isso. E eu conto um exemplo de uma empresa aqui em Santo Ângelo, que no sábado eu adquiri uma cadeirinha, um assento de elevação, é o título do produto. Esse produto custava R$ 49 e eu recebi R$ 20 de desconto, só porque eu pedi. Ele acabou saindo por R$ 29. Esta mesma empresa vendeu um aquecedor que em 10 dias apresentou defeito. Hoje, sem muita explicação, a pessoa que comprou o aquecedor na empresa levou lá, disse, eu comprei aqui, está aqui a nota, faz 10 dias, imediatamente a empresa trocou. É a mesma empresa que fez isso e eu considero, eu não vou dizer quem é efetivamente, porque eu não estou fazendo propaganda, mas um exemplo positivo que eu recebi agora aqui, o complemento. A conscientização. Nós sempre dizemos no PROCON que o ideal na relação de consumo é consumidor consciente, né, e fornecedor legal. Fornecedor legal, consumidor consciente. Consciente dos seus direitos, consciente de que não é feio pechinchar. É um negócio. Não é feio, de forma alguma. Eu quero desconto, ofereço tanto, me vende. É negócio da barganha. Claro. Super legal. E o fornecedor que faz essa troca, ele está fazendo um pós-venda. Ele está analisando já o consumidor, que é um consumidor em potencial, confiou na empresa dele, adentrou na empresa dele, escolheu um produto, levou o produto. O produto apresentou defeito. Poderia exigir o que está no código. Vou mandar para a fábrica para analisar, para consertar e substituir. Mas ele optou pelo mais tranquilo. Substitua. Afinal de contas, meu cliente está em primeiro lugar. Esse cliente, certamente, na próxima compra, vai lembrar de ir aonde? Nesta empresa. Exatamente. É uma empresa que eu ainda não tinha cadastro e tenho desde o último sábado. Então. Questão de consciência, né, exatamente. Fábio? Muito bem, este foi Walter Portaletti, sempre um papo muito divertido e ilustrativo aqui no Café Missioneiro. O Walter promete aí para os próximos programas toda aquelas poesias
que ele preparava para nós aqui o ano passado. Um grande abraço, fiquem conosco, amanhã teremos mais uma edição do Café Missioneiro. Boa tarde. A melhor rádio do seu rádio.